Isso aqui são os hemisférios cerebrais, o cerebelo, e aqui nós temos o tronco encefálico. Essa parte aqui que parece... Vamos de baixo para cima. Aqui é a medula espinal. Nessa transição aqui a gente começa a ter o bulbo, ou medula oblonga, depois a ponte, que tem esse barrigão, e depois, parece uma coisinha menorzinha, mas o mesencéfalo que está aqui, ele é bem expressivo aqui. Logo, num corte sagital, você pega só o meinho dele, mas ele tem, na verdade, as laterais mais expandidas. Tá? Então isso aqui seria o tronco encefálico. E, do mesmo jeito que na medula espinal, vocês devem lembrar isso da neuroanatomia, na medula espinal nós temos um Hzinho, que é a substância cinzenta, cercada por substância branca. A substância cinzenta é essencialmente corpos celulares de neurônios, enquanto que a substância branca são fibras mielínicas que estão subindo e descendo na medula espinal. Isso, essa organização bem organizada de Hs, né, o Hzinho cinzento central e a substância branca em volta, na medula inteira você tem uma coisa assim, parecida com isso. Né? Só que quando isso daqui chega, quando a medula espinal vira tronco encefálico, né, o que acontece é que não dá, mas tem tanta fibra agora cruzando a medula, quer dizer, cruzando o tronco encefálico, que não dá mais para ter essa coisinha bonitinha de substância cinzenta no meio e substância branca em volta. E você agora começa a ter uma zona, uma mistura de coisas. Certamente viram isso em algum momento. E aí a substância cinzenta, às vezes, fica fragmentada. A gente chama essas ilhas de substância cinzenta, que são corpos celulares, de núcleos. Então, aí que a gente começa a ter os núcleos dos nervos cranianos, ou os núcleos dentro do tronco encefálico. Então, daí, dentro do tronco encefálico, a gente começa a ter já não é essa segregação de substância cinzenta e branca, não é ideal, não é perfeita como é na medula espinal, não é absoluta. Você tem já uma mistura, fibra passando no meio de núcleo, e aí você tem já toda uma estrutura mais complexa, anatomicamente falando. Tá? E aí que a gente começa a ter coisas desse tipo. Ó. Isso aqui é um corte do tronco encefálico, né, em que a gente tem dá para ver isso, olha, você tem aqui umas coisas, parece umas minhocas, umas bolinhas. E nesse nível aqui, esse nível do tronco encefálico, a gente consegue ver os núcleos do trigêmeo, certo? Que são as partes motoras dele, certo? Esses aqui são os núcleos do trigêmeo, certo? Já é a saída deles. Então, o que a gente tem aqui é uma estrutura que não tem mais aquele Hzinho central e a substância branca no meio. Você já tem todas. E um núcleo importante que nós vamos estudar hoje e as próximas aulas é o núcleo do sistema trigeminal. Ou seja, o trigêmeo é um nervo muitíssimo importante para o aparelho espontaneário. Se tem um nervo craniano importante, e os núcleos que contribuem para ele, é o trigêmeo, que é... Alguém lembra qual é o par craniano? O trigêmeo é o... Quinto par craniano, certo? Então, daqui a pouquinho nós vamos revisar os 12 pares, porque eles são importantes para vocês. Então, aqui a gente tem o tronco encefálico, visto de lado. Aqui a gente tem a ponte, né? E aqui nós temos a saída perdão, não é bem a saída, isso aqui é mais uma entrada do que uma saída. Por quê? Porque isso daqui, na verdade, é um gânglio. O que é um gânglio, gente? Por definição. Fala. Você tem vontade de falar? Fala. Você é a Carol disse, é um conjunto de neurônios fora do sistema nervoso central. Perfeito, é isso mesmo. Por que recordar isso agora? Daqui a pouquinho nós vamos ver uma coisa que parece um gânglio, mas não é. Certo? Então, gânglio, por definição, é isso. É quando você tem corpos celulares agrupados, formando uma espécie de núcleo, só que esse núcleo não está dentro do sistema nervoso central, ele está fora, então está do lado. Então, você tem o gânglio, gânglios sensitivos, né? Você tem gânglios autonômicos, como vocês devem ter visto com o Donato. Então, esse gânglio aqui é chamado gânglio trigeminal e, portanto, o que você tem aqui são corpos celulares
que estão dentro dessa estrutura do gânglio, por isso que está fora do sistema nervoso central. Veja, ele não está dentro do tronco encefálico, está do lado, está fora. E esses neurônios são neurônios bipolares. O que significa isso? Ele tem um prolongamento que vai para a periferia e um prolongamento que entra para dentro do sistema nervoso central. Então, os corpos celulares estão fora, né, do sistema nervoso central, e o que entra para dentro do sistema nervoso central são os prolongamentos chamados centrais. Você tem um prolongamento periférico e um prolongamento central. E o trigêmeo chama trigêmeo, o nervo chama trigêmeo, porque do gânglio dele, desse gânglio, saem 3 ramos que pertencem ao mesmo nervo. Então é o ramo mandibular, o ramo maxilar e o ramo oftalmo. Certo? Vocês sabem isso melhor que eu. Esse gânglio, ele tem neurônios que são basicamente neurônios sensoriais. Certo? Nós vamos ver depois outras coisas que contribuem para o sistema trigeminal. Então, o sistema trigeminal ele é muito importante. Não é o único nervo importante para o aparelho estenotognático, mas certamente é um dos mais relevantes para o nosso estudo aqui. Tá? Isso daqui é uma visão pictórica do tronco encefálico e aqui de vários núcleos que contribuem para vários nervos. Aqui não tem só o trigêmeo continua aqui. Essa é uma figurinha que eu vou voltar a ela algumas vezes, né? Porque a gente continua vendo aqui a parte periférica, o trigêmeo, e aqui já mostra o seguinte, que esse gânglio não é exclusivamente sensorial, ele tem um componente motor. Olha só, tudo que for azulzinho aqui, eu sei que é um desenho meio fraquinho, né, com os pastéis, mas tudo que é azul é sensorial, tudo que é rosinha é motor, e tudo que é amarelo é vegetativo, é autonômico, tá certo? E aí vem uma perguntinha sacana para você. Você é? Mariana. Mariana, responde, Mariana. Por favor, ela fica no vermelhinho. Não posso falar isso. Mariana, se tem uma coisa autonômica no tronco encefálico, é simpático ou parasimpático? Pode pedir ajuda para os estudantes, os universitários. Por quê? Desculpa, perdoe. Por quê? O parasimpático dividido? Isso. O parasimpático é crânio sacral. E o simpático é o quê? Tórax lombar. Então, olha só. Tudo aquilo que tiver inervação simpática, se originou inicialmente aonde? Na medula tóraco-lombar. Agora, não é porque se originou na medula tóraco-lombar que só vai inervar órgãos tóraco-lombares. Vai inervar tudo. Você tem coisa na cabeça que tem inervação simpática. Tem coisa no pé, vamos dizer, que tem inervação simpática. Então, mas a inervação simpática se origina no neurônio pré-ganglionar na medula tóraco-lombar. Já o parasimpático, ele se origina de maneira mais distinta. Tem 2 segmentos. Tem uma parte que é cranial, uma parte sacral. Então é que a gente diz que o simpático é tóraco-lombar, mas o parasimpático é crânio-sacral. Né? E a parte sacral vem da medula sacral. Legal. E a parte cranial vem da onde? Dos nervos cranianos. Então, por exemplo, perguntinha de prova, que infelizmente alguns de vocês sempre erram. Tem nervo craniano com componente simpático? Resposta, não. Por quê? Porque se é um nervo craniano, ele está se originando do tronco encefálico. E se está se originando do tronco encefálico, se ele tiver componente autonômico, necessariamente esse componente autonômico terá que ser parasimpático. Bom, e aí a gente pode pensar nos núcleos, nos nervos cranianos. Então vamos recordar rapidinho quais são os nervos cranianos.